começar assim. Discipulado é bíblico, foi implantado por Deus. A gente sabe que tem texto que fala aí de fazer discípulos, mas será que é literal, não foi figurativo? O que tu acha? Existe a necessidade mesmo ali de levar o discipulado ali no beabá mesmo? Exatamente, bispo. Para mim existe sim, porque senão ele não falaria. Ali ele falou explicitamente, diretamente, não deixou por meio de parábolas. Ele falou explicitamente, ó, vão e façam discípulos. Que quer dizer, vão e ensinem o que vocês estão aprendendo de mim, ensinem a praticarem também o que eu estou praticando com vocês. Passem o legado, vamos dizer assim. Não deixe com que termine aqui. Siga adiante. Essa obra não tem que parar aqui. Então tem que continuar sempre tem que haver o discipulado. Tem que ter um líder para passar o discipulado e tem que ter o discípulo para receber o discipulado. Sim. Um caminha lado a lado com o outro. São duas pernas, direita e esquerda. Você acredita que, por exemplo, se quebrar esse ciclo, por exemplo, do discipulado, da gente ser ensinado, né? Ser ensinado, que é uma coisa muito interessante, que o crescimento da gente está relacionado à nossa capacidade de poder aprender, né? De ser ensinável, né? Ter um coração ensinável. Muitas pessoas têm a vida atada, amarrada, porque não conseguem ser ensinado. Às vezes tem um rei da barriga, né? É cheio de orgulho. Essa questão de aceitar o discipulado, hoje você ainda vê com facilidade, porque, por exemplo, quando eu conheci o Evangelho, a gente não ouvia falar, lia esse texto, mas não ouvia falar sobre discipulado. A gente ouvia falar sobre escolas, sobre ensinamentos, dias direcionados para isso, né? Mas não sobre o discipulado em si, porque era até ofensivo uma pessoa falar, eu sou discípulo do El, por exemplo. Nossa, sou discípulo do El. Uhum. Sou discípulo de Jesus, né? É, Tem pessoas que têm até dificuldade no meio evangélico de entender que é discípulo de alguém, né? Já percebeu, já sentiu isso? já muito, já vivi muito isso, bispo. É que a pessoa não entende o que é o significado da palavra discípulo. Quando ela entende o termo da palavra discípulo, que é o seguidor de alguém que está ensinando ela entende. Para se rebaixar, né? Não, Aprender de alguém. é ter um professor para ensinar. Existe o professor na sala de aula e existe o aluno para aprender do professor. Então é assim, o líder ele tem que entender que ele é o professor que está ensinando algo que não é dele também, Sim. que é de Cristo. Cristo, mesma coisa também, Cristo, ele falou, ó, o que eu estou passando para vocês eu recebi do Pai. Então ele foi passando tudo isso. Foi discípulo Foi também. discípulo, ele foi discípulo diversas vezes. No Evangelho de João, capítulo 10, ele fala sobre isso. No Evangelho de João também, capítulo 17, na oração sacerdotal, ele fala, as obras que eu faço são do meu Pai, não são minha. Então existia um discipulado também de Jesus com o próprio Pai, Deus. E ele vivia também esse discipulado com os discípulos dele. Ele fala, tanto é que ele chegou no final do Evangelho de Mateus, foi dito ali, ó, agora vão e façam discípulos de todas as nações. Só que o líder ele tem que ter essa mente de que ele está incumbido de ter essa responsabilidade de formar discípulos com características de Cristo. E o discípulo, ele tem que ter em mente também que ele tem que ter o coração quebrantado, tem que ter o coração aberto para receber um ensinamento do qual vai ajudar muito na vida espiritual dele e também na vida particular dele, sentimental, social, vai interferir muito. Só que ela precisa entender que nem o senhor citou, de se sujeitar. A palavra sujeitar não é ser escrava da outra pessoa. Eu entendo que é de estar na mesma concordância que ela. Eu res... Aceitar a orientação, né? Se sujeitar, aceitar a Exatamente. orientação. É que os temas as pessoas acabam confundindo muito, né, bispo? Eles Tem essa ideia acabam de servidão, né? de escravidão, de uma coisa forçada. Até mesmo porque o texto fala sobre sujeitar a ele, também fala copiar, imitar a vossa fé, né? Não tem nada a ver com ser escravo de ninguém. Exatamente. Embora, no Antigo Testamento, as pessoas ali que iam para servir no templo, eles tinham uma vida completa, né? Era quase, por exemplo, como Samuel, todo mundo acha lindo, mas ele foi doado para Tinha de servir bebezinho. desde pequeno, Profeta limpar Elia, tudo, Eli,
Então, e o próprio Paulo também ele fala sobre isso. Ele, como líder de Timóteo, ele falou: estou escravizado no evangelho de Cristo. Sim. E acredita que não tem pra onde correr, né? Exatamente. É isso que eu aceitei, é isso que eu vou viver, e é por isso que eu vou viver. Vou viver para te ensinar, para o legado não parar em mim. E tudo isso que eu tô aprendendo, você vai passar para outros, Timóteo. Então, todo o líder, ele tem que ter em mente isso, bispo. Ele tem que ter em mente isso, que ele é um discipulador, que ele está formando pessoas com caráter de Cristo para deixar um gerado de continuidade. Sim. O MAP de hoje está com várias células. Todos os líderes têm em mente de que eles são continuidade do MAPD. Hoje, graças a Deus... MAPD é Ministério Apostólico Palavra de Deus. Exatamente, Ministério Apostólico Palavra de Deus, é a sigla MAPD. Hoje eu sou a continuidade representativa do MAPD na Ilha Bela. Olha... Implantou uma célula, né? Exatamente, porque eu entendi isso em mim. Mas por que hoje eu tenho essa responsabilidade? Porque eu entendi que preciso ser discipulado, eu entendi que eu tenho que ter um líder na minha vida. É mais fácil para você discipular quando você é ensinado, assim, quando você aceita, é mais fácil falar assim, ó, você tem que aceitar, né? Porque eu aceitei, né? Com a referência é mais fácil de negociar isso? Sim, com a referência, mas no começo eu vou falar assim, sabe pro senhor, o meu bispo que o diga. É difícil. No início, todo líder também, me perdoa, ele também tem que entender que a pessoa que está vindo do mundo, ela vem cheia do mundo, ela vem cheia dela, do próprio ego, sabe? Ela vem com o coração cheio de coisas que o líder, o discipulador, tem que ter a maior calma do mundo, o maior amor do mundo, para ir ali devagar, como dizem, lapidando. É o papel do líder, né? Saber lidar com a ovelha, né? Com o novo na fé, com o discipulado, né? O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, para Pedro, falou: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O apacentar é tu se dedicar, Sim. é tu reunir, o pastorear, é você reunir eles também em um lugar seguro para ensinar eles. Então, não é somente sobre você viver por só, não, mas viver por uma causa. Só que o discípulo, ele tem que ter o coração entregue para receber algo que vai mudar muito na vida dele. E o líder, ele tem que ter Vamos falar mais sobre discípulos, daqui a pouco a gente entra no líder. Sim, desculpa. Não, porque senão o que acontece? Vai entregar aqui, aí as perguntas vão ficar desalocadas, né? Ah, sim, o senhor me perdoa, tudo bem. Vamos lá, não peça perdão não, pelo amor de Deus. É que participar ali no celular é mais fácil. O que acontece? Vamos lá. Vamos lá. O ser discípulo é uma tarefa complicada, como você falou assim, porque a gente vem já com as nossas ideias, sentimentos, vontades, e de repente a gente é desconstruído naquilo que a gente aprendeu durante a vida toda. Boa, isso né? mesmo. A gente é desconstruído, a gente acaba ouvindo do líder, ó, você precisa melhorar nisso, mudar naquilo outro e tal, coisas que pra gente já estava resolvida, né? Eu não estava resolvido para mexer nisso. É. Aí vem um líder e vai lá e fala sobre isso. Hoje, quando você está sendo discipulado, qual que é a maior dificuldade que você teve ou que você ainda tem na questão de ser um discípulo, ou ser um discípulo referencial, né? Porque todo mundo pode falar que é discípulo. Ou de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, irmão. Peraí, você segue a Jesus, ele te ensina, né? Ele te ensina. Nas artes marciais, ninguém tem vergonha de falar qual que é o seu discipulador, qual que é o seu mestre. É o seu discípulo de fulano, seu discípulo de fulano. No evangelho, às vezes a pessoa tem receio de falar que ele é discípulo do pastor. Aí ele fala, eu sou discípulo de Cristo, mas quem ensina ele é o pastor. Quem ensina é o líder, né? Então a pessoa tem dificuldade. Qual que é a maior dificuldade hoje que você encontra como discípulo, da visão de discípulo? A primeira que eu vou deixar aqui bem fixada é que o discípulo, a maior dificuldade dele é porque ele não tem conhecimento nenhum bíblico. E a Bíblia é complicada de se entender, né? Exatamente. A chave, sabe, o ponto crucial de quem tá chegando na igreja
A maior dificuldade dele se tornar um discípulo é porque ele não conhece a Bíblia. Então ele precisa entender que ele tem que ser discipulado. Ele precisa entender que eu não conheço a Bíblia, então eu preciso de alguém que me ensine sobre a Bíblia. Então, o primeiro ponto, a maior dificuldade minha foi isso. Eu preciso entender isso, Elton. Que você não conhece a Bíblia e você precisa de alguém para te ensinar sobre a Bíblia, para você se tornar uma pessoa melhor. E a segunda é a pessoa se reconhecer também. Ó, Saber quem é. eu sou uma pessoa. As próprias fraquezas, doenças, Exatamente. ali. Precisa reconhecer, ó, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa indomável, eu sou uma pessoa totalmente desconfigurada biblicamente dos padrões de Cristo, e eu preciso ser reconstruído. Eu preciso ser verdadeiramente uma nova criatura, um novo ser. E por isso eu preciso ser discipulado, preciso ser discípulo, preciso aceitar ser discípulo. Sim. As maiores características são essas. As dificuldades ali, então, são em aceitar, né? Reconhecer que precisa. Quando a gente fala de Bíblia, né? Muita gente fala assim, mas você pode ler a Bíblia sozinho, Lê, né? lê, pô. Só que entender ela Aí, é outra questão. Aí as pessoas cometem um grande erro, que é às vezes procurar no Google, né? E o Google, gente, assim, quando eu falo isso, eu falo pra você, mas o Google fala tudo. O Google fala sobre tudo, fala tudo do jeito que quer. exatamente. Então a resposta que vem lá primeiro, às vezes é uma resposta equivocada. Só colocou lá a interpretação, o significado. Hoje eu estava vendo um cara defendendo a teoria que ele conseguiu provar que Jesus não ressuscitou. Isso ele fala em um podcast. Uau. Ele conseguiu provar que Jesus não ressuscitou e tal. E ele vai no cara e dá muita perigo, hein? Mas você entende que o cara tá falando, né? Alguém pesquisa, Jesus realmente ressuscitou? Aí aparece um cara desse falando assim, eu provo que não, porque Deus só deu direito de morrer uma vez, e vem com as conversas fiadas. Mas então, o que acontece? Uma pessoa que conheça a palavra, que tenha se dedicado à palavra, pode ser uma fonte ali para receber, para aprender. Se a pessoa ela já tem um convívio na sua casa de leitura diária da Bíblia, quando ela chega num ministério, quando ela se entrega para um pastor, para pastor, uma obra, um projeto. Isso, é um pouco mais suave, vamos dizer assim, para ela poder entender o termo de ser discípulo, de ser liderado, porque ela já teve um convívio de leitura diária, então ela já leu lá que precisa de alguém para ensinar. O que estava precisando para ela era alguém que interpretasse para ela, mostrasse uns caminhos de interpretação, de saber colocar em prática aquilo, porque ler Bíblia, ou bispo, ler, qualquer um pode ler, bispo. Enxergar o discipulado na Bíblia não é tão simples. A pessoa vai enxergar Jesus fazendo discípulos. Mas enxergar o discipulado na prática, a pessoa vai enxergar quando ela vê Paulo falando para Marcos ali, falando para Timóteo, né? Barnabé ensinando Paulo, né? Porque Barnabé foi que deu todo o direcionamento ali, o discipulado para Paulo. Então você não pega isso, está aí nas entrelinhas, né? Vê Jesus discipulando, mas não vê o discípulo sendo discípulo. Isso, e discipulando outros, né? Então, só depois mas aí depois que Pedro se tornou líder, não se tornou discípulo. Então, ele já tinha sido discípulo, virou apóstolo e líder da igreja. Então as pessoas pensam, então acabou o discipulado. A maior mensagem continuou aí de fazer discípulos, né? Não parou por ali. Exatamente. Até mesmo porque eu penso o seguinte, se a gente pensar que o discipulado parou, o evangelho acaba na gente, como você falou do legado. Exatamente, o bispo, não para. Não parou nos 12, não parou em Paulo. Ó, passou dos 12, chegou em Paulo. Não, e tem gente que pensa que Jesus só tinha 12 discípulos. Não. Ele tinha mais de 70. Né? 12 ele escolheu como apóstolo. Isso, foram os mais chegados, que tinham mais intimidade. Ele manda 70 discípulos. De 2 em 2 ainda. Né? Não, então, esses 12, para deixar bem claro, eles aceitaram o discipulado íntimo. Sim. De viver, tá comentando aqui, falando que de viver uma vida íntima com seu líder, com seu discipulador. Então eles entenderam a necessidade também. Sim.
de estar próximo do seu líder. Pô, eu preciso ter mais características do meu líder. Eu preciso ter mais referência do meu líder. Eu preciso ter mais deles em mim. Imitar é a fé, né? Que é o que dizem Efésios, né? Exatamente. Então, na Bíblia fala muito sobre isso, deles juntos, justamente por causa disso. Mas tinha, que o Senhor disse, que tinha mais de 70 discípulos. A Bíblia vai relatar 120. Ah, vocês querem ir embora também? Demorou. Vai todo mundo embora. Aí Pedro falou, não, pra onde que nós iremos? Tá maluco? Não. Eu preciso de um líder para me liderar. Pra onde nós iremos? Eu preciso de um líder. Sozinho, não, né? Não dá. Então, a pessoa que quando chega na igreja, ela precisa ter isso em mente. Ó, eu tô indo pra igreja por quê? Porque eu preciso aprender algo novo para colocar na minha vida. Então, logo, eu preciso ser discipulado. Eu preciso ser discípulo.